Acordar no meio da noite, com a bexiga prestes a estourar, é uma coisa que realmente odeio. Primeiro que levantar sonolento de madrugada é uma porcaria. Segundo que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Você se pergunta. Pode parecer uma conversação sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que nossos avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para alugar um cômodo minúsculo. Eu estava desempregado e tinha acabado de sair de um casamento conturbado. Não vi problemas em dividir o espaço com meus 3 irmãos, afinal nos dávamos muito bem, e cá entre nós, coisa rara entre irmãos, e éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar, e como estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa era espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem para 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um fica no corredor, próximo ao meu quarto, enquanto o outro lá nos fundos da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda aquela volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro. Já era chato fazer isso de dia, imagina no meio da madrugada, quando o que mais você quer é voltar a cair na sua cama quentinha. Outra coisa que preciso falar sobre o segundo banheiro da casa é que não é nem um pouco acomodador. Enquanto o primeiro tem azulejos bonitos na parede, porcelanato, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro chique com uma boa pressão, o segundo banheiro parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado de telhas simples e rachadas e uma pia minúscula e um chuveiro que não funcionava há anos. A única coisa que ali funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho que parecia o motor de um carro quando você dava descarga. Era um barulho alto o suficiente para acordar todo mundo em casa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar férias nessa casa e visitar os meus avós. Eu não me recordo muito desse segundo banheiro. Talvez fosse algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro e vovô não conseguiu aceitar a partida de sua esposa, entrando em um profundo estado de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o achou sem vida quando foram acordá-lo para tomar seu remédio para a pressão. Deveriam ser umas 2 da manhã quando levantei-me apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas de estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei um interruptor para acender a luz. Depois fechei a porta, caminhei até o vaso, fiz o que tinha vindo fazer e me lembro de ter olhado para o teto, observando aquelas telhas com teias de aranha e buracos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia pagar um pedreiro para ajeitar tudo aquilo e deixar o lugar mais aconchegante pelo menos. Puxei a corda da velha descarga, ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois, como eu disse antes, a pia dali era minúscula e não funcionava. Imagina minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, nem era possível, pois a única maneira de trancá-la seria pelo lado de fora. Pensei na hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça, afinal aqueles idiotas adoravam fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, agora abram a porta, digo tentando entrar na brincadeira, mas não tive resposta. Vamos, abram! Elevei meu tom de voz, novamente sem resposta. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esse pensamento passava em minha mente, mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa senão um deles? Um invasor, talvez? Ou um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou ali para não ter que se preocupar em roubar as coisas e sair andando? Que droga, pensei em muitas coisas, mas nada parecia se encaixar. O pior de tudo é que não adiantaria o quanto eu berrasse.
O quarto dos meus irmãos era bem distante. Eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi de tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso e estava prestes a colocar a minha ideia em ação. Mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão, perto de alguns escombros, restos de entulho e pedaços de parede, possivelmente deixados ali por meus avós. De repente, minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes, que piorou um pouco com a volta da luz. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Traga o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com um camundongo, são altas chances de sucesso. E sem janelas, isso é muito importante. Leia isto que escrevi em voz alta quando tiver tudo pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite. Mate sua saudade. Eu li aquilo umas 3 ou 4 vezes e fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria passar mesmo de uma brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o outro lado do papel. Tinha mais uma coisa escrita que eu não tinha percebido da primeira vez. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu. Mas quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar um número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, e a culpa é sua. Implore, talvez tenha sorte na primeira, e caso tenha, nunca mais volte a este banheiro. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma estranha força parecia forçar-me a fixar quem quer que esteja na minha mente. Eu levanto a cabeça. É a vovó, ou pelo menos é o que eu acho que era. Aquela senhora alegre da minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos grandes e arregalados pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face extremamente envelhecida. Abri a boca para falar. Nada saía, nem um mísero som. Eu não conseguia parar de tremer. Meu corpo todo agia como que por vontade própria. Não obedecia mais os meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo eu encarei, até finalmente lembrar daquela palavra escrita. Implorar. Consegui falar. Na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que esse tipo de coisa acontecia por aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu medo e do meu sofrimento. Aquilo definitivamente não era vovó. Era algo que usava sua imagem com o objetivo de me enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez e eu desmaiei. Era de manhã. Acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a me levantar, me levaram até a cozinha e me sentaram em uma das cadeiras. E então contei tudo o que tinha acontecido. No começo, eles acharam que eu estava brincando. Entretanto, minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que ia até o banheiro procurar o tal pedaço de papel, os fizeram acreditar em mim. Decidi sair daquela casa 3 dias depois deste ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Eu quero distância daquele lugar. E aconselhei meus irmãos a fazerem o mesmo. E a partir daquele dia, nunca mais voltei.